Bora, pesquisadores! Quem fala com vocês aqui é o Sensei Vitor Mascarini, ou Sensei Ben 10, e hoje, em um episódio extremamente especial, um top 5 versus top 5 personagens entre mim e o Sensei Tâmbalo, tá? Antes de explicar e antes de chamar o nosso querido amigo, vou pedir para que vocês sigam a gente nas redes sociais, também avisar que nossos episódios estão saindo simultaneamente no YouTube. Estamos no processo de conseguir levar esse podcast para outras plataformas, né? Para que vocês consigam acessar isso da melhor forma possível, tá? Então, fortalece a gente, se inscreve no canal, curta, comenta, compartilha as coisas por lá. Salva a nossa playlist aqui no Spotify, curta e comenta também, para você nos ajudar. Pois bem, gente, antes de eu explicar como vai ser esse episódio, queria chamar aqui a nossa presença sonora, o Sensei Mil Nomes. Por favor, dê o papo Sensei Zabumba. Zabumba, relaxe. Vai tá suave. Senhor mascarado. Fala, rapazadinha. Fui pego aqui desprevenido aqui pelo nosso senhor mascarado. Nosso senhor Zeb. Os caras fizeram perder a compostura, velho. Mas é isso, rapaziada. É o seguinte. Hoje a gente vai fazer um top 5 versus top 5. Então vai ser o meu top 5. Não vai ser um top 5 contra o outro. De maneira bem simples. O Vitão ele vai começar falando o top 5 personagens mais top de 5 animes diferentes. E eu vou ter que somar a esses 5 também o meu top 5. Só que não pode haver repetição. Então assim, ele vai falar um personagem de um anime X, eu não posso repetir o mesmo anime. Eu tenho que falar o meu quinto personagem favorito, mesmo que não seja de um outro anime. E aí a gente vai, em tese, lançar 10 personagens mais épicos da história dos animes. E, mano, é isso, Vitão. Eu quero que você comece e já, mano, lapada no quinto lugar, mano. Rapaziadinha, antes de eu falar o meu quinto lugar, só pra explicar pra vocês, a gente vai falar de maneira alternada. Então, por exemplo, eu vou falar o meu quinto, o Sensei Tâmbalo vai falar a quinta posição dele, tá? E é assim, os personagens mais épicos de todos os animes pra nós. Então não é uma lista geralzona que a gente pegou e uma análise feita. Não, é do nosso critério, daquilo que a gente assistiu, de quem a gente gosta. E então vamos começar essa parada. DJ, aumenta a vinheta aí. Bom, tropinha. Quinto lugar de personagens mais épicos pra mim. Eu vou vir com um cara que eu gosto muito. Ele é do anime Saint Seiya, Cavaleiros do Zodíaco. E é o Cavaleiro de Ouro que representa o meu signo, Mu de Ares. Ele é o meu quinto personagem aí mais épico de todos os animes. Primeiro, por conta dele ser o cavaleiro que representa o meu signo. Segundo, por conta de ele ter sido o primeiro Cavaleiro de Ouro a ter ajudado os Cavaleiros de Bronze lá na Batalha do Santuário. E ajudado não só deles passarem, mas também de ter revivido as armaduras deles mesmos, né? Então, assim, o Mu é um personagem que, E Cavaleiros traz essa questão, né? Esse embate aí, cada signo, quem é o mais forte e tudo mais. Então, meu quinto personagem, Mu de Ares, Saint Seiya / Cavaleiros do Zodíaco, é o meu quinto personagem. Sensei Tâmbalo, seu quinto personagem, por gentileza. Mano, meu quinto personagem, ele vai ficar com um anime chamado Full Metal Alchemist. E vamos falar do protagonista, o Edward.
Bom, todo mundo sabe que Fullmetal Alchemist, ele está há mais de 10 anos no top 1 do My Anime List, como o anime com a maior nota da história dos animes. Eu estou falando de Fullmetal Alchemist Brotherhood, uma trilha sonora assim de dar inveja em qualquer anime. Pra mim, é a melhor trilha sonora da história dos animes. E mais especificamente, um anime onde há muita, mas muita pancadaria envolvendo alquimia. E por ser um dos meus animes favoritos, também foi um dos animes precursores ao fato de eu me tornar professor de química e física. Então, meu quinto lugar vai pro protagonista de Fullmetal Alchemist. Boa, Sensei. Zacarias. Boa, Sensei. Zabu. Isso foi épica. Sensei, meu quarto personagem favorito é nada mais nada menos do que um personagem muito recente pra mim. Um personagem que me conquistou. E eu acho que, como é uma disputa entre eu e você, eu fui o primeiro, eu vou utilizar ele como uma carta na manga, mas é Song Ji-woo de Solo Leveling. Épico. Ele é um dos personagens, um dos mais legais dos últimos tempos dos animes que eu acompanhei aí, das últimas temporadas. A construção de narrativa dele, a transformação, o perfil dele, como ele vai ganhando os poderes, como ele vai utilizando, a moral que ele carrega. Ele lembra muito bem de quando ele era do Ranquier, o cara mais fraco, o cara que só era escolhido para as dungeons só para completar o número mínimo de participantes de dungeon e tudo mais. Então o Song Ji-woo tá aí na minha quarta posição como o quarto personagem aí mais top para mim aí da minha vida. Bom, se vamos falar de animes atuais, e você já pegou Solo Leveling, né? Você já me tirou essa cartada na manga. Eu vou vir com um anime que com certeza a rapaziada acompanha em peso. E eu vou vir com um anime com um personagem que ele não é o protagonista, mas pra mim é o mais épico do anime. Eu vou vir com Satoru Gojo de Jujutsu Kaisen em quarto lugar. Esse, pra mim, ele é monstro. Ele é tipo badass, ao mesmo tempo que ele é bobão, ele se faz de idiota, ele se faz de um bobo, pra todo mundo achar que, tipo, ele não é nada. Só que ele é simplesmente o homem que viu, ou o homem capaz de chegar o mais próximo do infinito. Então, se o infinito existe, Satoru Gojo é o cara que tá mais próximo dele. E o poder dele é baseado no infinito, né? Então, cara, épico. Pra mim, em quarto lugar, Satoru Gojo. Boa, Sensei Zabumba. Chegamos na terceira posição. Confesso que eu já tenho algumas dúvidas. Mas eu vou... Não é fácil, mas eu vou de um personagem que é bem visto, né? Bem quisto para quem é otaku, para quem acompanha anime. Ele não é um dos personagens mais fortes. Ele mostrou um pouco do seu poder, né? Tanto no mangá quanto no anime. Sabemos que o pai dele, talvez desta obra, seja o personagem mais forte, no caso o caçador mais forte, e o meu personagem, estou falando de Gon Freaks de Hunter x Hunter, como meu terceiro personagem que eu mais gosto. O Hunter x Hunter é meu anime favorito, eu já falei isso aqui nos episódios atrás, e o Gon representa para mim tudo aquilo que a gente gosta de um shonen, mas a gente não vê uma escalada de poder do Gon, a gente vê que ele tem obstáculos e adversários que ele não vai ganhar mesmo. E é isso que Hunter x Hunter conquistou em mim.
saber que tem personagens muito mais fortes que outros e que ele não vai conseguir derrotar, ou mesmo os amigos deles, né? O Killua, o Kurapika, tudo mais. Mas a essência do Gon, a busca por conhecer o Jim Freaks e todo o mistério que ronda aí a continuidade do mangá, né? O Continente Negro, os personagens que foram, voltaram, os que estão por lá, né? A gente sabe que alguns membros da família Zoldyck estão por lá, mas fica na minha terceira posição, Gon Freaks, de Hunter x Hunter. Cara, agora você me pegou, porque eu vou ter que lançar uma cartada de protagonista, porque você veio com um protagonista de um anime épico, simplesmente de um dos animes mais épicos da história dos animes, né? Então eu vou ter que vir com o mais épico e eu vou tirar essa cartada de você. Então, eu vou ter que vir com Son Goku de Dragon Ball. E por que ele vai ficar na terceira posição, vocês vão entender. Por que o Goku vai ficar na terceira posição e não na primeira ou na segunda, que provavelmente é o que seria, né? Ele vai ficar na terceira posição, no meu ponto de vista, porque os dois primeiros eu tenho certeza que você não vai citar, mas a rapaziadinha conhece, eles vão dar risada do primeiro colocado e com certeza não tem ninguém mais poderoso que ele. Todo mundo sabe, mas enfim, referente ao Son Goku, ele é o protagonista, pra mim, o protagonista do povo. O protagonista que fez a juventude dos anos 90 e anos 2000 ser, de fato, o que nós somos, mano. Tipo, as pessoas que, de fato, assistiram Dragon Ball na década de 90 e no começo dos anos 2000, eles se espelharam no Son Goku, no pai que foi Son Goku, no amigo que protege os seus aliados, na pessoa que protege o planeta, e isso é um espelho do que de fato são a estrutura paterna na sociedade em que vivemos. Então, esse lado paterno do Son Goku, ele faz a gente refletir muito sobre, tipo, mano, se um dia eu for pai, no caso do Vitão, nós sabemos, né, que ele já é pai, mas eu ainda não sou pai, mas eu tenho essa visão de que, tipo, pô, se um dia eu for pai, eu quero ser, tipo, um pai que realmente tem essa estrutura e essa visão de proteção pra quem está à minha volta, e o Son Goku é esse cara. E pra mim, né, um dos protagonistas mais épicos, ficando com a medalha de bronze. Um breve comentário aí do Son Goku. O Son Goku é o meu herói. Eu sou muito fã, já falei, a gente tem o quadro do Cinema Sem Crise, que eu trago muita coisa da Marvel. Amo o universo cinematográfico da Marvel. Mas o meu herói. A pessoa que me inspirou, que eu olhava pra ele e achava que o meu pai era ele, era o Goku. E, pra mim não prolongar muito, eu levantei as minhas mãos para transferir o meu poder para a Genkidama do Goku contra o Majin Buu. É disso que a gente tá falando, galera. Todas as crianças da época que acompanharam Dragon Ball Z, no caso, levantarem suas mãos na frente da TV Pra ajudar o Goku. Pra ajudar o Goku a derrotar o Dragon Ball. A derrotar o Dragon Ball, não, óbvio. A derrotar o Majin Buu. Épico. Foi Prime. Bom, chegou a minha segunda posição e eu lembrei de um personagem que me inspira e eu nunca tinha lembrado dele. E eu vou trazer ele aqui com muito orgulho. Que história desse personagem, como ele representa coisas pra mim, que é Asta de Black Clover. Em segundo lugar? Em segundo lugar, um cara que foi humilhado, inclusive por aqueles que o criaram, por não ter magia em um mundo que ter magia era a coisa mais simples. Porém, ele foi agraciado com o poder da antimagia. Só que ele não deu o braço a torcer, é isso que me encanta no Asta.
E eu lembro muito bem do começo, eu não acompanhei, eu não li o mangá, gente, eu assisti o anime. E pra mim aqueles 2 primeiros episódios são muito chocantes nessa questão de você apontar o dedo na cara do outro, falar do defeito. E o Asta falou, eu não vou ter magia, então eu vou ser o cara que mais vai treinar o corpo. E ele chegou a fazer 1000 flexões em treinamento. Então ele se tornou um cara extremamente forte fisicamente perante aos demais, porque ele achava que não teria magia e de fato ele não tem. Pois ele tem a anti-magia, um tipo de poder que anula qualquer tipo de magia. Ou seja, aquilo que todo mundo se gaba de ter, e a gente pode entender isso na sociedade que a gente vive hoje. O Asta foi extremamente humilhado, discriminado, e simplesmente ele ganhou o poder de anular tudo aquilo que as pessoas se gabam. Somado à sua bravura e seu empenho em se fortalecer fisicamente. Então, Asta de Black Clover tá na minha segunda posição. Agora ficou difícil, hein? Medalhinha de prata tá complicada. O meu segundo lugar, eu queria pegar um gancho da rapaziada que, assim, que conhece e sabe, e quem não conhece vai conhecer nos próximos episódios aí de Private Sensei. Podem aguardar que eu vou falar sobre esse anime. É o anime da minha vida, é o anime no qual eu tenho tatuagens, eu pretendo fazer mais tatuagens. É o anime que representa quem de fato é o Sensei de 1000 nomes. O Sensei Victor, que é One Piece, e o meu personagem favorito da obra é o protagonista, que também ele tem um poder que de fato é um pouco bobo. E depois, quando ele faz, de fato, vamos se dizer assim, quando de fato a gente descobre qual que é o verdadeiro poder dele, se torna um pouquinho mais bobo, um pouquinho mais cômico o poder dele, que é Mugiwara no Luffy de One Piece. Também conhecido como o Homem Borracha, ou quem de fato comeu a fruta do deus, né? Do deus do sol, modelo Nika. E assim, o que mais me inspira no meu segundo lugar é que de fato o mangaka de One Piece, Eiichiro Oda, ele fala que se o Luffy ele fosse de algum país, o país que chega mais próximo, que de fato é o Luffy, é o Brasil, e ele seria um personagem brasileiro. Isso pra mim demonstra que de fato o Luffy ele é épico. Ele é tipo o cara, pra mim, do mesmo jeito que Son Goku é o herói do nosso sensei Mascarini, Mugiwara no Luffy, ou mais conhecido e o seu nome Monkey D. Luffy, é o meu herói e é o personagem assim que mais me inspira, e o que, vamos se dizer assim, quem me conhece sabe o quão cômico eu gosto de ser no meu dia a dia. E ele é essa pessoa. Eu tento sempre ser parecido com ele. Então assim, se eu tô num ambiente hostil, num ambiente onde as pessoas elas estão meio chateadas, meio tristes, meio pra baixo, eu gosto de ser essa pessoa que levanta as pessoas, que faz as pessoas dar gargalhadas, que faz as pessoas darem risadas por conta desse anime. Esse anime pra mim é a minha vida. E o meu segundo lugar vai ser One Piece e o protagonista de One Piece. Épico. Não acompanhei o One Piece, desejo um dia. Já comentei que sei da importância do anime e aí preciso dar o devido tempo para acompanhar essa obra. E chego à minha primeira posição, e foi fácil chegar a este primeiro lugar, né? Uma vez que eu não pude usar o Son Goku.
mas eu vou falar um nome que talvez quem tá ouvindo, dependendo da idade, não vai se importar tanto, mas acredito que o sensei Victor Tumblo vai minimamente se emocionar com o meu primeiro lugar, que foi um cara que cresceu junto comigo e cresceu junto com você. Ele foi o herói. Talvez ali eu acho que o Goku foi o único que ultrapassou esse cara. Mas esse cara estava presente em muitas coisas além de um desenho, de um anime. E ele foi um personagem que me inspirou muito. Pela sua perseverança, pela garra, por em um primeiro momento ser um cara meio engraçado, desajeitado. E eu estou falando nada mais nada menos, em primeiro lugar, direto da cidade de Pallet, Ash Ketchum. Eu sabia que você ia falar ele. Ash Ketchum tá na minha primeira posição como personagens épicos, primes. Que, gente, a questão não é o mais forte de poder, mas os top personagens que a gente gosta. Porque Pokémon caiu como um míssil na nossa infância. A nossa infância foi moldada com Pokémon, não tem como a gente negar. Se o Pokémon hoje é uma febre, a gente viu isso surgir. Com anime, depois eu tive contato com os jogos lá, desde o Game Boy, então joguei Pokémon Red, joguei Pokémon Silver, depois joguei Pokémon Emerald via emulador. Gente, eu joguei todos os jogos de Pokémon, eu sou fã de Pokémon, vão ter vários episódios aqui no Prime Sensei de listas de Pokémon, de times aí de acordo com regiões, já conversei com o Sensei Tumble, a gente vai fazer. E o Ash, esse cara que representa aí muita coisa. E eu confesso que no ano passado, enfim, ver o Ash sendo campeão mundial foi uma das maiores emoções em questão de mídia, em questão de cultura pop que eu já passei, porque eu não estava acompanhando o anime com tanto afinco, estava acompanhando alguns youtubers fazendo release de episódios, sabia do time do Ash, né? O Ash tava com o Gengar, tinha um Lucario, tinha um Dragonite, tinha um Dracovish, o próprio Pikachu, e me falta a memória do último Pokémon que ele possuía. Mas ver o Ash sendo campeão e a foto do Ash saindo em várias páginas, e páginas que eu nem imaginava, páginas geek, de cultura pop, ok. Mas eu tenho a memória de ver a foto do Ash no UOL. Como, enfim, depois de X anos, o Ash, enfim... E a gente acompanhou isso, o amor dele pelos Pokémons, ao contrário de vários personagens que capturavam Pokémons só para ter quantidade, ele era muito seleto, todo Pokémon tinha uma história. Então, Ash Ketchum tá no meu primeiro lugar e eu estou muito ansioso para saber o seu, Sensei Zabumba. Cara, ó, em primeiríssimo lugar, eu já falei isso pra algumas pessoas, já falei isso pra alguns amigos, pra alguns colegas, que eu tenho um personagem favorito de todos os animes. O personagem que, tipo, mudou, assim, óbvio que eu acabei de falar do Mugiwara no Luffy e tal, todas as nuances do porquê eu escolhi ele em segundo lugar, mas em primeiríssimo lugar vocês não esperavam. Não tem a ver com força, não tem a ver com protagonismo, mas tem a ver com um vilão e, melhor dizendo, que se torna no final da obra o verdadeiro dono do roteiro de Naruto, e o nome desse personagem é Itachi Uchiha. Por que Itachi Uchiha ficou no meu primeiríssimo lugar? Para mim, Naruto e toda a obra de Naruto se desenvolve com o fato da raposa ter sido liberada na aldeia de Konoha e tudo mais, e blá blá blá, a história que todos sabem, todos que assistiram a obra. Nós sabemos que antes de tudo isso acontecer, havia-se uma guerra interna dentro da vila de Konoha, no qual
a gente achava que um clã todo tinha sido massacrado por uma única pessoa. Porém, ao final da obra e com o andamento da obra, a gente descobre que de fato foi um herói. Que na verdade salvou a vila contra o seu clã. Então ele colocou, vamos dizer assim, a vila em primeiro lugar e não seus pais. Só que ele tinha, de certa maneira, um defeito, no qual ele não conseguiu, e foi um acordo que ele fez com o grande poder da vila na época, quem mandava na vila, que era assassinar o seu único irmãozinho. E nós sabemos que estamos falando de Sasuke Uchiha. Bom, a gente acha que só o clã Uchiha, só isso que está baseado o roteiro, mas não. Akatsuki de fato são os principais vilões do anime. Tanto que o anime ele finaliza e nós descobrimos que na verdade quem estava por trás de todo o roteiro era Madara Uchiha. Há muito tempo atrás ele planejou e fez com que chegasse ao ponto da Quarta Guerra Ninja e o fim pra mim, da obra, né? Porque pra mim Boruto não existe, pra mim a obra acaba em Naruto Shippuden. E só que assim, tudo baseando-se aonde o Naruto chega, aonde ele vai, baseia-se na ideia e mãos de Itachi Uchiha. Então, por esse motivo, Itachi Uchiha fica com o meu primeiríssimo lugar. E, já adiantando, é o meu personagem favorito de todos os animes. Não tem nenhum personagem que eu não goste mais do que Itachi Uchiha. Boa, Sensei Tâmbalo. Gente, que episódio fantástico, muito legal. A gente está com muitas ideias de trazer vários temas, assim, nesse próprio dia que a gente está gravando esse episódio, me surgiu várias ideias na mente, mas é muito legal poder falar disso com vocês. Contar uma característica de bastidores. Nós estamos gravando na escola que a gente trabalha. Vários alunos estão nos acompanhando aqui, porque eles queriam ver a gente gravando para ver como que era esse processo. E assim, gente, muito feliz. Achei que esse episódio ficou muito legal. Deu até pra gente resgatar alguns personagens que a gente talvez não lembrava, ou na verdade eu nunca parei pra pensar. E é legal fazer dessa forma, tá? Então, pessoal, queria aí um último recado do Sensei Tâmbalo antes de eu encerrar. Sensei, últimas palavras, por gentileza. Rapaziadinha, também tô muito feliz. A gente tá com esse projetinho aí. Projetinho não, vamos colocar no diminutivo, porque é um projeto que demanda tempo. É um projeto que é suado, a gente coloca muita força para que dê certo. Então a gente precisa da força também de vocês, igual uma Genkidama. A gente precisa que vocês levantem as mãos e nos ajudem. Então assim, no YouTube, se puder, dá uma olhadinha lá no nosso canal, dá uma olhadinha lá nos episódios que a gente já colocou no YouTube, dedinho no like para fortalecer. No Spotify, se puder compartilhar com a família, com quem gosta de anime, para acompanhar os nossos episódios, quem gosta de cinema, quem gosta dos quadros do História Sem Crise, por favor, fortaleça o nosso trabalho, porque com certeza muito mais a vir. E sempre com a máxima qualidade. A gente quer melhorar essa questão, como o Victor falou dos bastidores, a gente quer dar um upgrade, sabe? Investir mesmo na parada para que dê certo. E eu quero deixar só uma observação sobre esse episódio. Vocês acharam que eu não ia falar sobre ele, né? Se vocês acharam que, assim, a gente falou dos personagens mais épicos e fortes, mas, na verdade, o mais épico e forte da história dos animes é um cara careca. É um cara que destrói tudo em apenas uma pancada. Não sei, hein? Há controvérsias. É o cara que destrói tudo em apenas um soco e o nome dele é Saitama. E a gente sabe que de todos os animes ninguém consegue combatê-lo e
O cara, ele foi de um planeta ao outro com apenas o poder de uma buff. Então, é isso. Vocês sabem que ficou essa observação aí. Eu nem ia deixar de falar de One Punch Man e do nosso glorioso Saitama. Bom, galera, agradeço demais esse tempinho da vida de vocês que vocês deixaram, cederam para nos ouvir, né? Deem sugestões de novos temas, tanto aqui do Prime Sensei quanto dos outros quadros que a gente tem no História Sem Crise. Lembrando que esse episódio ele vai sair aí provavelmente na primeira semana de julho e volta o principal quadro do podcast, que é o Historioteca, que aí eu também, com a ajuda do professor Tumble, a gente está criando um acervo de roteiros de contextos históricos, acontecimentos, personagens, enfim, e afins, né? Mas é isso, galera. Então, fiquem bem e até a próxima, quando vocês menos esperarem, tá? Valeu! Fui!